Bom, Paulo escreveu: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Muitas das vezes a gente lê um verso desse e não consegue usufruir de toda a realidade que esse texto, esse verso, quer nos orientar. Quando nós entramos para a caminhada cristã, inicialmente vem aquela fé fervorosa, aquele momento que nós nos entregamos muito à palavra, ao trabalho de Deus, à obra de Deus, e ficamos muito motivados. Isso dura 2, 3, talvez 5 anos. Mas vai chegando um momento na nossa vida que Deus quer nos ensinar algumas lições. E dentre algumas lições que Deus quer nos ensinar, é que Ele quer que nós nos conhecemos quem nós somos. Quem nós somos. E essa introspecção, esse autoconhecimento que a fé, a experiência do dia a dia vai nos levando, vai nos mostrando que de fato somos pecadores. Que de fato somos pessoas que carecem da glória de Deus. Que de fato tem em nós ainda uma guerra muito profunda da velha criação, da nova criação, do viver na carne, do viver no espírito, de estar na luz e não caminhar nas trevas. E é esse momento de crise existencial cristã, de uma identificação cristã, que Deus começa a nos fazer novas criaturas. Um novo homem. Porque quando você atinge essa estatura em Deus, você começa a perceber que nem tudo você faz pelo braço humano, pela força humana, pelo dinheiro, pelo seu talento, pela sua capacidade. Porque muitos têm o talento, têm a capacidade, mas não têm a graça. Muitos têm dinheiro, compra tudo, faz tudo, mas para Deus não foi obra, para Deus foi obra dele. E quando nós começamos a entender que ser nova criatura e estar em Cristo, de fato, uma nova natureza penetra dentro de nós. Antes o homem brabo, Paulo valentão, o Paulo que fazia, acontecia, vai se tornando um homem cada dia mais quebrantado. Vai se tornando cada dia um homem que vai morrendo para si próprio. Vai morrendo para o ego, vai morrendo para a velha vida, para tudo aquilo que é negativo, para tudo aquilo que atrapalha a santidade de Deus em nós. E quando a santidade de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus começa a nos invadir, irmãos, de fato nada desse mundo mais serve, tudo é velho. O mundo é velho, a carne é velha, as amizades se tornam velhas. Nada nesse mundo, novidades desse mundo mais nos atrai, porque uma das virtudes que o Evangelho e a presença de Deus vai fazendo em nós, é que nós vamos nos desapegando das coisas do mundo, das coisas da carne, e nós começamos a valorizar a família, nós começamos a valorizar realmente quem são os verdadeiros amigos, nós começamos a compreender que o nível que Deus está nos tirando da infância cristã para a jovialidade e depois chegarmos à maturidade, leva tempo, irmãos. Ninguém se torna espiritual da noite para o dia. Ninguém se torna o super crente da noite para o dia. Ninguém se torna o homem mais santo da noite para o dia. Sabe por quê, irmão? Tem o princípio da morte. A morte de tudo que te atrapalha a ser novo homem, nova mulher. Então, se você está passando pela moinha de Deus, se você está passando por um tratamento mais profundo, não corra, não reclame. Você sempre não quis ser mais santo? Você não quis ser mais
próximo de Deus. E Deus, quando nos leva para um particular, irmãos, é isso. Às vezes é a perda de um filho, às vezes é a perda de um pai, às vezes é a perda do nome, né? Quantas pessoas se gabam do seu nome. Às vezes é a perda da sua moral, dos seus bens materiais. Não que Deus quer que você fique assim, mas o processo que Deus às vezes permite, irmãos, é nos desapegarmos destas coisas. Jesus disse que aquele que quer ser o verdadeiro discípulo dele, ele vai tocar em coisas profundas. Ele vai tocar, negue-se a sua família, negue seu pai, negue sua mãe, negue seus bens. Não é que isto está errado, irmãos. É o processo que vai te levar ao novo estágio. Aí quando ele te der de novo uma nova família, uma nova riqueza, um novo nome, uma nova posição, é porque você está em Cristo, você está sendo transformado numa nova criação. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, vão ficando para trás, e as novas virão. E a vantagem, sabe qual que é, queridos? É que será para a eternidade toda. Na nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, onde não haverá mais fome, guerra, doença, pecado. Se nós já vivemos aqui 50, 60, 70 anos, bom, imagine quando for na glória. Amém? Então, se você está em Cristo, nova criação é. Amém? Pastor, vem cá, cantor.